Aquela história só começa a fazer sentido quando você entende que Deus às vezes destrói tudo o que você conhece, para te levar exatamente onde você sempre pediu para chegar. José aprendeu isso da forma mais dura possível. E é por isso que sua história atravessa séculos, porque ela fala com quem já foi traído, esquecido, humilhado e mesmo assim continuou sonhando. Então, antes de qualquer coisa, respire fundo, porque você está prestes a entrar numa das jornadas mais épicas, emocionantes e espirituais de toda a Bíblia. Uma narrativa onde a luz nasce das trevas, onde o silêncio de Deus fala mais alto que gritos, e onde um menino abandonado se transforma no homem que salvaria o mundo da fome. José sempre teve algo diferente no olhar. Não era arrogância, era destino. Era como se ele enxergasse caminhos que ninguém mais via, como se carregasse dentro do peito uma chama que o próprio Deus acendeu. Seus sonhos eram grandes demais para caber naquela terra poeirenta, grande demais para irmãos que só enxergavam o óbvio. Ele falava de estrelas que se curvavam, de feixes de trigo que se dobravam diante dele. E quanto mais ele sonhava, mais crescia o ódio no coração dos que deveriam ser sua família. Há pessoas que não suportam o brilho dos outros, porque esse brilho revela a escuridão que elas tentam esconder. Então veio o dia que mudaria tudo. O dia em que os passos de José ecoaram no vale e seus irmãos decidiram que aquele sonho precisava morrer. Jogaram-no dentro de uma cisterna seca, como quem joga fora um futuro, como quem tenta enterrar um propósito que não entende. E ali, naquela escuridão fria, José teve seu primeiro encontro com o silêncio de Deus. Nenhuma voz, nenhuma luz. Apenas o som seco da tampa da cisterna sendo fechada e a certeza esmagadora de que ele estava sozinho. Mas ele não estava. O céu nunca abandona quem carrega uma promessa. Vendê-lo como escravo parecia o fim, mas para Deus era só o primeiro capítulo. No Egito, José descobriu que às vezes a humilhação é o terreno onde a fé cria raízes mais profundas. Serviu em silêncio, aprendeu em silêncio, cresceu em silêncio. E quando o mundo quis derrubá-lo de novo, acusação injusta, prisão, esquecimento, ele não quebrou. A cela escura não apagou sua luz. O mundo tirou tudo dele, menos aquilo que realmente importava, sua capacidade de interpretar sonhos e sua convicção de que Deus não deixa perguntas sem respostas eternamente. Mas havia um momento em que José quase desistiu. Um dia em que o silêncio de Deus era tão pesado que ele mal conseguia respirar. 2 anos inteiros esperando que alguém lembrasse dele. 2 anos em que o único som que ele ouvia era o de suas próprias dúvidas. Será que tudo aquilo era real? Será que sonhei errado? Será que Deus me esqueceu? Essa é a parte que ninguém fala. Até os gigantes da fé têm noites em que a alma sangra, mas é justamente nesse abismo que os maiores milagres começam a nascer. Então, finalmente, o céu se moveu. Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. E quando chamaram José, acorrentado, magro, talvez até tremendo, ele disse a frase que mudaria sua vida: "Eu não posso, mas Deus pode." Naquele instante, o Egito inteiro ficou pequeno diante da glória de Deus. José interpretou o sonho, revelou o futuro, salvou uma nação inteira da fome e foi colocado como governador, do poço ao palácio, da escuridão ao trono, do esquecimento à autoridade. Porque quando Deus decide levantar alguém, ninguém pode impedir. Mas o momento mais bonito não foi o trono, foi o reencontro. Quando seus irmãos se ajoelharam diante dele, sem saber quem ele era, José finalmente entendeu tudo. Os anos de dor, as noites silenciosas, as traições, as perdas, nada foi por acaso. Era Deus costurando um propósito invisível, preparando um Salvador onde o mundo só via um menino arrogante. José chorou não porque venceu, mas porque percebeu que nunca esteve sozinho.
E aqui está a parte que ninguém pode ignorar. Existem sonhos que só se realizam depois que tudo desaba. Deus às vezes permite a queda para reconstruir você do jeito certo. Permite o vale para te ensinar a caminhar no alto. Permite o silêncio para que você aprenda a ouvir o que a pressa não deixa. A história de José não é sobre sofrimento, é sobre transformação, sobre um Deus que escreve por linhas que o ego nunca entenderia. Se você está vivendo o seu poço, seu Egito, seu silêncio de Deus, lembre-se, não é o fim, é o começo. Deus ainda está movendo peças que você não vê, ainda está preparando portas que você não imagina, ainda está usando a dor como moldura para aquilo que Ele já decidiu realizar. Porque quando Deus escolhe alguém, o mundo inteiro pode tentar parar, mas não consegue.